E dando continuidade às nossas aulas sobre histologia animal, hoje estaremos falando sobre as células que compõem o tecido conjuntivo propriamente dito. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, então hoje nós estaremos falando sobre as células que compõem o tecido conjuntivo propriamente dito. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita agora e se inscreve aí embaixo. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui e tenho certeza que você não vai querer perder, não é verdade? Então, bora para a aula. É o seguinte, para falarmos do tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos que entender as suas características. Então, nós vamos primeiramente conhecer os nomes, como esse tecido pode ser chamado, além de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, nós podemos chamá-lo também de tecido conjuntivo próprio ou tecido conjuntivo comum. Anota aí, viu? Até coloquei de cor diferente para vocês. E é o seguinte, este tecido possui uma grande variedade de células. E hoje eu vou estar explicando para vocês essa grande variedade de células que compõem este tecido, beleza? E é o seguinte, nós temos que lembrar que esse tecido conjuntivo, ele possui uma substância intercelular muito abundante. E essa substância, é composta pela substância fundamental amorfa e também por fibras proteicas, que eu vou estar explicando para vocês aí nas próximas aulas. Hoje nós vamos falar só dessa grande variedade de células, beleza? Olha só, aqui eu fiz um quadro para apresentar para vocês os componentes que vão fazer parte então deste tecido. E aqui, na parte de cima eu vou mostrar para vocês as células. E na parte de baixo nós vamos falar sobre essa substância intercelular. Quando eu falo de células, eu falo de todas essas aí, fibroblastos, fibrócitos, macrófagos, histiócitos, adipócitos, mastócitos, plasmócitos e células mesenquimatosas. Beleza? É um monte de ócito, né, gente? E é o seguinte, a substância intercelular vai ser composta pela substância fundamental amorfa, que eu vou explicar, calma, e também pelas fibras proteicas. Nós temos as fibras proteicas colágenas, temos as elásticas e temos as reticulares. Beleza até aqui? E olha só, as primeiras células que nós vamos falar é sobre os fibroblastos. Por quê, professor? Porque essas células são as mais frequentes aqui neste tecido. E elas são volumosas, possuem contornos irregulares. Geralmente ela tem aquele aspecto estrelado, sabe? Por causa das ramificações que ela possui. E é essa célulazinha aqui, Então essas ramificações que vão dar um aspecto estrelado, entre aspas. Porque não é bem uma estrela, não. Vamos falar a verdade. E é o seguinte, esses fibroblastos são responsáveis pela produção dessa substância intercelular. Pode ficar tranquilo que eu vou estar explicando tudo isso para vocês. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? E é o seguinte, os fibroblastos, eles vão ter grande atividade na síntese de proteínas. Por quê? Porque nós vimos que existem fibras proteicas que vão fazer parte da substância intercelular. Então, ele tem que ter grande atividade, tá certo? Nessa parte de síntese proteica. Então, ele vai possuir um retículo endoplasmático granuloso.
Que é o granuloso? É aquele que vai possuir ribossomo. Lembra do ribossomo responsável pelo quê? Síntese proteica, beleza? E também o complexo de Golgi bastante desenvolvido. Então aqui, ó, eu tenho o fibroblasto, beleza? Olha só, o fibroblasto, quando adulto, tá? Eles vão se tornar assim relativamente inativos. É como se estivesse descansando, né? Então chegou na idade adulta, cansou, agora vou descansar, ficar de boa na lagoa. Mas e é o seguinte, quando essas fibras então chegam a essa fase adulta e se tornam inativas, nós chamamos elas de fibrócitos. E os fibrócitos vão ter morfologia diferente do fibroblasto. Então observa que eu tenho fibroblasto e ali embaixo eu tenho fibrócito. Percebam que aquelas ramificações já não existem. Então nós temos uma célula que ela é mais uniforme. Beleza? E olha só, gente, então já falei sobre isso aí, sobre essa retração. E nós vamos ter esses fibrócitos presentes nos processos cicatriciais. Isso mesmo. Agora, se você souber trabalhar, estimular aquela cicatriz de maneira adequada, ela volta a exercer a função dela e volta a ter aquele aspecto de fibroblasto novamente. Belezinha? E os macrófagos? Macrófagos nós já falamos deles, né, desde o primeiro ano do ensino médio, não é verdade? Os macrófagos, então, são células grandes, móveis, tá certo? Que vão se locomover por movimentos ameboides, como se fosse uma ameba. Então vai aqueles pseudópodes, né? Ali, ó, para todo lado e vai se movimentando. Tem até um vídeo aí na internet aí mostrando um macrófago indo atrás de um antígeno. Depois vocês busquem aí na internet que vocês vão encontrar. A função do macrófago é limpar o tecido, literalmente, através de fagocitose. Lembra da fagocitose? Fagocitose, então, envia ali aos pseudópodes, envolve o antígeno e puxa para dentro. Lá ele digere aquilo e o restante depois ele libera. Beleza? Então, isso é a fagocitose. E aqui nós temos como exemplo um macrófago. Beleza? E é o seguinte, gente. Os macrófagos, então, é óbvio, se eu falei para vocês que eles atacam antígenos, eles são células muito importantes na defesa do nosso organismo, tá? E quando não estão em atividade, fagocitando, eles vão ficar imóveis. Quando eles se tornam imóveis e retraem esses pseudópodes, nós passamos a chamar eles de histiócitos. Beleza? Até aqui tá de boa, né? Então vamos lá. Olha só. Os macrófagos, gente, eles vão se originar dos monócitos. Os monócitos são também células de defesa. Essas células de defesa, elas têm a capacidade de atravessar os vasos sanguíneos. Então ela atravessa ali os vasos, vai lá no tecido conjuntivo próprio, né, ou propriamente dito, e lá elas aumentam de tamanho e vão intensificar a síntese de proteínas. Por quê, professor? Porque nós precisamos de fibras proteicas no intercelular. Até aqui tá de boa, né? E aí nós temos o mesmo macrófago. Esse carinha tá gostando de aparecer, né? Vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Nós podemos dizer, então, que o monócito e o macrófago são a mesma célula em diferentes fases de maturação. E no fígado nós vamos dar outro nome para os macrófagos. Nós vamos chamar eles de células de Kupfer, tá certo? Anota aí. Pegadinha, tá? Isso aí curte cair em prova como pegadinha. Então fica atento você aí, aluno, tá certo? Adipócitos é a célula que ninguém quer, mas que a maioria das pessoas tem. E é o seguinte, o adipócito são células volumosas, arredondadas e que armazenam grande quantidade de gordura. Então, quando você vê ali o tecido adiposo, né, que é um monte de... Sabe quando você corta ali uma carne e tem aquela gordura amarelinha?
adipócito, tá certo? Então, olha só, com o acúmulo dessa gordura, esse núcleo ele vai ser deslocado para a periferia da célula. Então, aqui nós temos um exemplo de adipócito. Percebam, gente, isso tudo amarelinho que vocês estão vendo é gordura, tá? Aí você vem assim, ah, professor, eu quero emagrecer, mas eu não emagreço, eu não consigo jogar para fora esse adipócito. Gente, é o seguinte, o adipócito é difícil de eliminar. Então você vai ali, faz uma dieta ali durante alguns meses. Aí você perde medidas. Nossa, tô bonitona, tô bonitão. Aí você vem e pensa assim, ah, já posso parar com a dieta. Vou continuar. Deixa eu contar para vocês então por que você engorda tão rápido e emagrece tão devagar. Porque isso aqui, ó, literalmente, vou fazer uma comparação bem básica. Ela murcha, mas ela tá lá. Tá lá. Você só vai conseguir eliminar isso em aproximadamente 2 anos que você conseguir manter esse carinha aí sem essa gordura aí no meio. Ah, professor, agora eu entendi. Por isso que a gente tem dificuldade de emagrecer e facilidade de engordar. É por isso, entendeu? Aí, ó, só por causa dessa dica aqui, disso que eu contei pra vocês, já merece um like esse vídeo, hein? Então já deixa aí aquele like, combinado? Vamos lá. Mastócitos são células grandes, globosas, que têm um citoplasma granuloso, ou seja, tem granulações nele. Essas granulações sempre são heparina, que é um anticoagulante, e nós temos também a histamina, que vai ali dar as carinhas em processos inflamatórios ou alérgicos. Quando você tem uma crise alérgica, o que você toma? Um antihistamínico. E olha aí, tá vendo aqui, ó? Biologia e tal, hein? O melhor canal de biologia do YouTube da Costa TV, hein? Então já aproveita aí, ó, se inscreve caso você não seja inscrito, hein? Garanto que você ainda não sabia disso. Mentira, eu sei que vocês são bons, galera. Vamos lá. É o seguinte, a histamina, então, ela é vasodilatadora, ela vai aumentar a permeabilidade dos vasos sanguíneos e vai ser liberados, como eu já dei o spoiler anterior, né? Nos processos inflamatórios e alérgicos. Beleza? Bem, aqui, gente, eu tenho para apresentar para vocês esse carinha, é o plasmócito. Eles são células pequenas, lembra, os outros são grandes, redondos. Esse aqui é ovalado, com retículo rugoso muito desenvolvido. E, além de ter esse retículo, então, rugoso muito desenvolvido, o núcleo, gente, ele vai estar aí, ó, numa posição central e ele lembra uma roda de carroça, tá certo? Segundo alguns autores, né? Aqui, para mim, tá parecendo mais um ovo, né? Deixa aí nos comentários o que é que parece. Se é uma roda de carroça mesmo, se é um ovo. Para mim tá mais para ovo. Mas vamos lá. Então, né, ele vai apresentar uma cromatina que vai estar disposta dessa forma aí, lembrando esse ovo, tá certo? Alguns autores falam de roda de carroça. Então, gente, anota isso aí, beleza? E deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se é uma roda de carroça ou é um ovo. Para mim tá mais para ovo. Tá? Aí o plasmócito novamente. Esses carinhas também são células de defesa, tá certo? E eles vão produzir os anticorpos contra substância e micro-organismos estranhos no seu corpo. E eles vão ser originados da onde? Linfócitos B. Beleza? Olha só. Além de todas essas células que eu já falei, gente, nós temos também leucócitos e células mesenquimatosas. Que bicho que é isso, né? Calma aí, tá? E vão ser encontradas também nesse tecido aqui. Presta atenção. Os leucócitos são glóbulos brancos, eles são células de defesa. Igualzinho, neutrófilo, eosinófilo, linfócito, esses ócitos, tudo aí que aparece, tá certo? E eles chegam ao tecido conjuntivo através do sangue, por diapedese. O que é isso? Ele vai conseguir migrar aí, vai conseguir passar através das paredes dos capilares
e das vênulas. Aquela diferença de pressão, lembra? Pressão oncótica e tal. Tá aí nas aulas passadas. Eu vou ver se eu encontro qual aula e deixo aqui, tá certo? Para vocês o link. As células mesenquimatosas, tá? Elas são células embrionárias indiferenciadas. Quando eu falo com vocês que uma célula é indiferenciada, eu falo para vocês de uma célula que tem a capacidade, tá certo? De se transformar em outra célula, tá? Um exemplo, professor, uma célula tronco, por exemplo, é uma célula que eu posso chamar de célula indiferenciada, certo? E olha só, são células indiferenciadas que vão se manter nesse tecido conjuntivo mesmo quando você for adulto, e elas vão ser capazes de se transformar, ou seja, diferenciar em alguns tipos de células conjuntivas, como, por exemplo, os fibroblastos, tão importantes aí para a produção da substância intercelular desse tecido. Beleza? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já aproveita e deixa aí aquele like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui, belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!